Já recebi uma carta psicografada, mas não foi direto de minha mãe. Foi uma tia que também desencarnou, que disse que minha mãe estava bem. Mas gostaria de saber o porquê que não foi diretamente a minha mãe a me enviar a mensagem. Isso depende muito, sabe? Muitas vezes, muitas vezes eu já vi cartas, assim, em situações em que o próprio espírito que quer passar uma mensagem, ou ele está impossibilitado naquele momento, ou está ainda num processo turbulento de identificação, do reconhecimento da sua passagem. Às vezes ele pode passar um determinado período ainda nessa transição, sem saber o que morreu, sem saber o que não morreu, essas coisas. Mas muitas vezes se prevalece de um espírito que já passou por esse processo, como foi o caso da tia dela, que venha trazer notícias para ela. E essas notícias, quando elas trazem essas notícias para a gente se conforta. A gente se comporta e fica um pouco mais tranquilo. E o que acontece nesse momento? Se quebra um vínculo de ligação, muitas vezes daquela, porque às vezes pensa assim, que meu amor, e fica aquela ligação, e cria uma ligação tão forte que pode ser prejudicial para a mãe que está no processo de recuperação no plano espiritual. Então, quando essa notícia vem por intermédio de uma tia que traz aquele conforto, é como se aquele laço se quebrasse, ela que fica bem e a mãe também consegue ficar bem e se recuperar de uma forma melhor. Esse laço é que prejudicial, né? Mas o laço de amor, o laço de carinho, de querer bem, esse é eterno, né? Esse é eterno. O que eu digo que muitas vezes cria é o seguinte, é que cria como se fosse um vínculo de vibração enorme que prejudica a mãe que está lá naquele momento, né, passando por aquele momento, precisando ser assistida, ser atendida, e ainda cria aquele vínculo. Então a pessoa não consegue se desligar totalmente. Perfeito. Então, às vezes, existe a necessidade mesmo de trazer esse conforto para que esse vínculo venha, e então a pessoa consegue vir, porque ela vai deixar de ficar pensando obstinadamente na mãe. Né? Mas isso é uma coisa. Existem outros processos que não é o nosso caso. E até mesmo no caso, assim, penso eu, às vezes até a mãe tem outras tarefas, né, no plano espiritual que se desdobram. Às vezes até a própria tia tinha mais afinidade com o médium para servir de intermediário, né? Então, ou não estava no momento, a mãe ainda não estava em condição de trazer o conforto para sua filha. Mas isso não significa que ela não estivesse bem, né? Sim, isso não significa. Quando eu digo que às vezes está um pouco confusa, às vezes está no hospital, no plano espiritual, está se recuperando. Mas está sendo amparada, né? Está sendo amparada. Então, quando o espírito traz dizendo que o conforto, que está bem, a pessoa se acalma mais, fica melhor. Sim, perfeito, excelente. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.